Meu nome é Micaelane e eu vou falar um pouquinho sobre o evolucionismo cultural, evolucionismo social e um pouquinho de Charles Darwin. O evolucionismo cultural é uma perspectiva que exerce influência considerável em diversas esferas da sociedade. Parte do princípio de que as diferenças entre os diversos povos representariam estágios de desenvolvimento distintos. Tais culturas poderiam ser hierarquizadas em uma escala que identificaria a marcha do progresso da humanidade. No nível inferior dessa escala estariam as formas culturais mais primitivas. No superior, a mais evoluída, como por exemplo a capitalista ocidental cristã. O evolucionismo cultural considera que o desenvolvimento das sociedades se dá a partir do crescimento e das alterações sofridas. Está subordinada à antropologia biológica e considera que os organismos são capazes de sofrer alterações. O evolucionismo social. O evolucionismo social é uma teoria da antropologia que afirma que toda sociedade começa de forma primitiva e evolui ao longo do tempo. Segundo essa teoria, toda sociedade, quando inicia, possui uma forma de estar mais animalesca e, aos poucos, vai atingindo de forma lenta e progressiva o desenvolvimento, ficando assim mais civilizado. O evolucionismo social está subordinado à antropologia social, que considera a sociedade como um todo, ou seja, realiza uma análise através de observações, tendo em conta a cultura, hábitos, aspectos e etc. Ambos os conceitos têm por base a ideia de que a evolução é um processo que se dá de forma gradativa. Charles Darwin foi o principal cientista responsável pela teoria evolucionista. Ele concluiu que, apesar de muitas das espécies serem semelhantes, com o passar do tempo, elas sofriam mutações que poderiam se manter em gerações sucessivas. De certa forma, essas mutações influenciavam a continuidade das espécies, pelo fato de umas se destacarem em relação a outras. Apesar de não conseguir descobrir o porquê de essas mutações acontecerem, Darwin concluiu que, nesse processo de mutação, algumas espécies se tornavam mais fortes e, eventualmente, passavam a ter um maior índice de sobrevivência futura. Surgiu então o conceito de seleção natural, que é um difusionismo cultural. O difusionismo nada mais é do que uma teoria que busca explicar o surgimento de uma cultura em um povo ou sociedade específica, utilizando diversas chaves históricas para dar veracidade às suas suposições. O foco principal dessa teoria é dizer que uma certa cultura ou costume, ou uma invenção muito importante, surgiu apenas em uma região do mundo, e não em várias simultaneamente. Em resumo, isso quer dizer que uma cultura ou invenção X só foram inventadas uma só vez, sendo explicada a sua presença em locais distantes da origem da invenção com a troca de experiência entre os povos. Para exemplificar ainda mais, vamos tomar como exemplo a invenção da roda, essa que virou um dos maiores marcos da humanidade de todos os tempos. Seguindo essa teoria, a roda foi inventada em uma cultura de forma singular. Depois de sua estabilização e aperfeiçoamento, tal técnica foi passada para outras culturas, por meio de intercâmbio de conhecimento, rendição militar, negociação ou até mesmo imitação. Se for seguido dessa maneira, significa que as tecnologias avançariam bem lentamente, sendo que essa teoria não se aplica somente em questões do tipo. Podem ser aplicadas também às crenças religiosas, artes ou outra característica humana que possa ser material e transmitida entre as pessoas. Eu sou Maria Heloísa e vou continuar falando sobre difusionismo. Se ainda não ficou claro para você o que significa o difusionismo, preste atenção no exemplo a seguir, desta vez falando sobre o difusionismo cultural.
Seguindo o raciocínio utilizado a seguir, pensamos um pouco sobre a nossa cultura de fazer feijoada, principalmente no frio. Como todos nós sabemos que essa é uma receita tradicional que foi trazida pelos negros que aqui vieram servir obrigatoriamente como escravos, misturando os restos de carne de porco que não eram consumidos pelos senhores de engenho, os negros pegavam o feijão e cozinhavam juntamente com esses pedaços considerados não nobres e cozinhavam no meio da feijoada que ele conseguisse adquirir um pouco de sabor da carne. Basicamente, sabemos que os negros vieram para cá para serem escravos, eram provindos da África, e portanto é bem provável que a receita que passaria a chamar feijoada foi inventada por aquele continente. O que aconteceu em território brasileiro foi somente uma mudança de nomes, passando a incorporar a feijoada como um prato nacional. Mas a teoria difusionista falaria somente que o Brasil foi um recebedor de mercado, não um inventor, cuja receita foi criada em um país de origem e só foi trazida ao Brasil como uma forma de aproveitar melhor os pedaços de carne que era desperdiçado. Existem várias linhas de investigação que fazem com que o difusionismo cada vez mais ganhe sentido, e muitas pessoas começaram a ver isso de maneira positiva, já que passaria a ter opiniões contundentes sobre o que é e como seguiu a cultura brasileira. Pronto, agora vamos falar um pouco sobre o funcionalismo cultural. O funcionalismo é um paradigma científico que busca entender uma sociedade a partir de suas regras de funcionamento e das diferentes funções nela desempenhadas. De acordo com as teorias funcionalistas, cada indivíduo em uma sociedade exerce uma função, e o conjunto de todas as funções permite o funcionamento harmônico da sociedade. Os estudos funcionalistas dos grupos sociais buscam analisar suas instituições e suas regras, como, por exemplo, família, religião, crenças, modos de produção e educação. O funcionalismo teve sua origem na antropologia e na sociologia, mas também é aplicado em outras áreas das ciências humanas, como na psicologia e na filosofia. Na antropologia, o funcionalismo foi iniciado por esse cara aqui que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou deixar nos comentários para vocês verem. Esse antropólogo que teve grande contribuição para a criação do método etnográfico. Ele estudou os povos trobriandenses de Nova Guiné a partir de uma pesquisa de campo. Até então, os antropólogos estudavam os diferentes povos a partir de uma visão externa. Em um trabalho de campo, o pesquisador deve estar junto ao grupo estudado por um período de tempo prolongado e deve participar da vida coletiva daquela sociedade. O objetivo desse autor era entender a visão do mundo e o modo de pensar dos indivíduos daquele grupo, com base na forma como se organizavam em sociedade, seu cotidiano e suas crenças. O pesquisador observou que cada instituição criada visava satisfazer de uma necessidade humana. A família, por exemplo, buscava satisfazer a necessidade de reprodução e a religião a necessidade de transcendência. Nas ilhas, ele tomou conhecimento do Kula, um sistema de trocas. Ao se debruçar sobre esse sistema, esse antropólogo percebeu que as trocas não eram apenas econômicas, mas exerciam funções sociais, políticas e religiosas. Segundo ele, as sociedades possuem 4 necessidades culturais: a economia, o controle social, a educação e a organização política. Para cada uma dessas instituições são criadas normas e estruturas. A teoria estrutural funcionalista guarda muitas semelhanças e algumas diferenças em relação ao funcionalismo. O criador dessa vertente foi o antropólogo Alfred. Alfred estudou os povos das ilhas Andaman, tendo
também utilizando-se de pesquisa de campo. Seu objetivo era analisar a relação entre as estruturas sociais e as atividades sociais. Assim como o funcionalismo, o estrutural funcionalismo compreende que a organização social de um grupo está baseada nas funções e que todo permite a continuidade do sistema. No entanto, a vertente estrutural funcionalista não está somente não estuda somente o funcionamento da sociedade, mas a forma como as estruturas se relacionam para a manutenção do sistema. Para Alfred, a sociedade é um sistema orgânico mantido por relações que se retroalimentam e as instituições independentes do indivíduo. Meu nome é Eulália Sofia e eu vou falar um pouco sobre o estruturalismo, que apesar de ser tomado como uma corrente de pensamento, é um modo ou método de análise das ciências humanas, que teve sua origem na psicologia e perpassou a linguística, a sociologia, a antropologia e a filosofia no século XX, ganhando destaque entre intelectuais franceses. Basicamente, a intenção do método estruturalista para qualquer uma das ciências mencionadas é identificar estruturas gerais de um todo, analisando as suas partes. Na segunda metade do século XX, o estruturalismo expandiu-se para várias áreas das ciências sociais, como a economia, a sociologia, a ciência política e a antropologia. A filosofia francesa do século XX sofreu com a influência do estruturalismo, com o desgaste do existencialismo como um modo predominante de fazer filosofia entre intelectuais franceses até a década de 1960. O estruturalismo ganhou mais espaço na produção filosófica, sobretudo sob a ótica de Michel Foucault. A atividade humana no estruturalismo é carregada de significado, como consequência do sistema de linguagem que operamos. Esse entendimento resulta do fato de o pensamento derivar da semiótica ou semiologia, do qual o estruturalismo é um método de estudo. No pensamento sociológico, o estruturalismo contribuiu para a percepções de que o comportamento das estruturas é reflexo das ações. Apontou que as ações humanas são estruturadas pelo ambiente. Meu nome é Natália e eu vou falar sobre padrões culturais. Podemos dizer que padrão cultural é um modo repetitivo, uma norma ou até mesmo uma regra de comportamento estabelecido por uma determinada sociedade. Tanto a sociologia como a antropologia cultural se servem deste modo de comportamento de um grupo ou de uma população em suas reflexões sobre a sociedade e a cultura. Pode-se afirmar que é na escola e na família que se aprende a viver em uma determinada sociedade e constrói sua cultura, que é nelas que ocorrem os processos de socialização e de aprendizagem social.